Existe uma pergunta que eu escuto com certa frequência quando alguém conhece a escola Waldorf pela primeira vez. Mas como é uma aula de vocês? Essa pergunta parece simples, mas ela revela uma curiosidade muito maior. As pessoas querem entender o que acontece dentro daquela sala. Querem saber como que o professor conduz a turma, como os conteúdos aparecem, como as crianças aprendem, como uma manhã inteira se organiza. Mas para compreender uma aula Waldorf, é necessário olhar para algo anterior ao conteúdo. É preciso entender uma ideia muito presente dentro dessa pedagogia. Uma criança não chega na escola como uma folha em branco, esperando para receber informações. Ela chega como um ser humano inteiro. E uma sala de aula é justamente o encontro entre muitos seres humanos que estão vivendo momentos diferentes. Por isso, a manhã não começa com uma explicação. Ela começa com uma chegada. Oi, meu nome é Vitor, eu sou o professor Waldorf há muitos anos e aqui eu te ajudo a desmistificar a pedagogia Waldorf. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Uma das coisas que mais me marcou na pedagogia Waldorf foi perceber a importância desse primeiro momento do dia. Em muitas escolas, o professor entra na sala e imediatamente começa o trabalho pedagógico. Já na escola Waldorf existe uma preocupação anterior: estabelecer uma relação. O professor ele recebe as crianças individualmente. Esse gesto pode parecer pequeno para quem observa de fora, mas existe uma grandeza pedagógica muito profunda nele. Antes de ser aluno, aquela criança é uma pessoa. Antes de receber um conteúdo, ela precisa encontrar um espaço onde possa estar presente. O olhar do professor nesse momento não é apenas um cumprimento. É uma forma de perceber a turma que está chegando. É uma preparação para o encontro que vai acontecer durante as próximas horas. A educação acontece entre pessoas. O conhecimento não passa simplesmente de uma cabeça para outra. Ele precisa encontrar um caminho de relação. E essa relação começa nesse primeiro contato, logo cedo. Depois desse momento inicial, a turma se reúne para o verso da manhã. Para quem não conhece a pedagogia Waldorf, esse pode parecer um momento, no mínimo, curioso. Afinal, por que iniciar uma aula com um verso, com uma poesia? Por que dedicar alguns minutos a uma prática que não parece diretamente ligada ao conteúdo? E a resposta está justamente na compreensão de que aprender não depende apenas da informação que será transmitida. Depende também da qualidade de presença de quem aprende e de quem ensina. A criança pode estar fisicamente dentro da sala e ainda estar distante daquele momento. O verso ajuda a construir uma passagem. Ele marca a transição entre o mundo que ficou para trás, do lado de fora da sala de aula, e o que será trabalhado e realizado ali dentro. É como se a turma começasse a encontrar uma mesma frequência. E essa ideia nos leva para uma das partes mais importantes da manhã Waldorf: o ritmo. Eu gosto muito de explicar essa parte usando uma imagem, uma metáfora. Imagine que cada criança seja um relógio. Cada relógio chega marcando uma hora diferente dentro da sala de aula. E não porque exista algo de errado, mas porque cada criança passou a manhã vivendo uma experiência própria. A sala recebe todos esses tempos diferentes ao mesmo tempo, desde a criança que acordou disposta, a criança que já não quis tomar café da manhã, aquela criança que brigou com o irmãozinho. E a função do ritmo é criar uma possibilidade de encontro. É fazer com que esses relógios, aos poucos, encontrem uma mesma marcação. Não significa apagar as diferenças individuais, significa criar uma harmonia dentro da diversidade, como uma música. Uma orquestra não funciona porque todos os instrumentos deixam de ser diferentes. Ela funciona porque os instrumentos diferentes conseguem encontrar uma relação entre si.
A parte rítmica da manhã tem exatamente essa intenção. Por meio do movimento, da linguagem, da musicalidade e da participação coletiva, a turma vai construindo uma unidade. E essa unidade é fundamental para que a aprendizagem aconteça. Uma criança aprende muito melhor quando está inteira naquele momento. Quando existe uma conexão entre o corpo, a atenção e o pensamento. Por isso, amanhã numa sala de aula Waldorf possui uma alternância muito consciente entre os momentos de interiorização e os momentos de expansão. Esse movimento acompanha algo muito presente na própria natureza humana, a respiração. Nós não conseguimos viver apenas inspirando e inalando. Também não conseguimos viver apenas expirando e exalando. A vida acontece nesse movimento contínuo entre recolher e entregar. A sala de aula também precisa dessa dinâmica. Existem momentos em que a criança volta a sua atenção para dentro, concentra-se, escuta, observa, elabora. E existem outros momentos em que ela se movimenta, participa, se expressa e coloca algo para fora. Quando uma aula permanece presa em apenas um desses polos, ela perde o equilíbrio. Uma criança que passa horas somente recebendo informações, ela rapidamente pode se desconectar. Uma criança que permanece apenas em movimento também não encontra espaço para aprofundar aquilo que ela viveu. E a pedagogia Waldorf procura construir esse movimento de respiração dentro do próprio dia escolar. Depois desse momento rítmico, acontece a retrospectiva. E aqui aparece uma das ideias mais bonitas dentro dessa organização da manhã. A compreensão de que o sono também participa da aprendizagem. Nós costumamos imaginar que aprender acontece apenas enquanto estamos acordados. Nananina não. A experiência continua trabalhando depois que a aula termina também. Durante a noite, aquilo que foi vivido encontra um novo lugar dentro da criança. O conhecimento deixa de ser apenas uma experiência recente e começa a ser incorporado. Por isso, a retrospectiva não é simplesmente uma revisão do conteúdo do dia anterior. Ela é um reencontro. A criança volta para algo que já viveu e percebe aquilo com uma nova perspectiva. É como observar uma paisagem novamente depois de algum tempo. A mesma paisagem continua ali, mas o olhar mudou. E esse é um dos motivos pelos quais a pedagogia Waldorf valoriza tanto o tempo entre a experiência e a compreensão. Nem tudo precisa ser imediatamente transformado em resposta. Algumas aprendizagens precisam amadurecer. Depois desse caminho, o professor apresenta o conteúdo novo. E uma característica muito importante desse momento é que o conhecimento costuma chegar através de uma linguagem artística. Isso não significa deixar o conteúdo menos rigoroso. Significa reconhecer que o ser humano aprende de maneira mais profunda quando aquilo que recebe possui significado. Um conteúdo pode ser apenas apresentado como informação, ou pode ser apresentado como uma experiência capaz de despertar interesse. A diferença entre essas duas coisas acompanha a relação que a criança terá com aquele conhecimento. Por isso, a arte está tão presente dentro da pedagogia Waldorf. Ela não aparece como um intervalo entre as matérias importantes. Ela é uma matéria importante e uma maneira de aproximar o ser humano daquilo que está sendo estudado. E depois disso vem o registro. E esse momento possui uma importância muito grande. O caderno Waldorf não é apenas um lugar onde a criança copia as informações da lousa ou dos slides. Ele é a expressão de um processo que aconteceu antes. A criança registra aquilo que encontrou. Ela organiza a experiência, transforma aquilo que viveu em algo próprio. Existe uma diferença enorme entre receber uma informação pronta
e participar da construção dela. O registro representa justamente essa passagem. O conhecimento deixa de estar apenas diante da criança e começa a fazer parte dela. Então, ao longo da manhã, existe também um elemento que acompanha cada faixa etária: o conteúdo anímico, a parte anímica. Na pedagogia Waldorf existe uma preocupação em oferecer imagens e narrativas que dialoguem com o momento de desenvolvimento da criança. Por isso, encontramos contos de fadas no primeiro ano e depois outras formas de narrativas que acompanham o amadurecimento da turma, chegando às grandes imagens mitológicas e históricas e até mesmo biográficas. Essas histórias não aparecem apenas como entretenimento, elas oferecem imagens que permanecem trabalhando interiormente dentro da criança. Uma boa narrativa continua vivendo dentro de quem a ouviu. Ela acompanha perguntas que ainda nem foram formuladas, oferece possibilidades de interpretação do mundo. E quando nós observamos todos esses elementos juntos, percebemos que uma aula Waldorf não é uma sequência aleatória de atividades. Existe toda uma arquitetura por trás dela. Existe uma intenção. Amanhã começa com o encontro. Passa pela construção de um ritmo comum, encontra momentos de contração e expansão, retoma experiências anteriores levadas para o sono, apresenta novos conhecimentos de maneira artística, permite que esses conhecimentos sejam transformados em algo próprio e concreto, e tudo isso seguindo uma ideia central: a criança não é apenas uma mente que precisa receber informações. Ela é um ser humano em desenvolvimento. E uma educação que olha para esse ser humano inteiro precisa considerar também os seus ritmos, sentimentos, imaginação e sua capacidade de criar significado. E é por isso que muitas pessoas entram em uma sala de aula Waldorf e percebem uma atmosfera diferente. Nem sempre conseguem explicar imediatamente o motivo. Mas existe uma sensação de que a aula não está apenas tentando preencher a cabeça da criança com conteúdos. Ela está tentando criar um encontro verdadeiro entre a criança e o mundo. E aí vem uma das maiores perguntas da educação: como ensinar aquilo que precisa ser aprendido sem esquecer quem é a pessoa que está aprendendo? E essa é uma pergunta que acompanha a pedagogia Waldorf desde a sua origem. E continua sendo uma pergunta muito atual. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário contando qual parte da estrutura de uma aula Waldorf mais chamou a sua atenção. E se existe algum outro aspecto da pedagogia Waldorf que você gostaria de entender melhor, escreve aqui para mim também, quem sabe eu não grave um vídeo sobre isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.